Minha diretoria tem muitos pedidos pra eu falar da série do Ayrton Senna. Todo mundo que me conhece um pouquinho sabe que ele é o grande ídolo da minha vida, que ele é o maior super-herói da minha vida, que eu sou completamente apaixonado pelo Ayrton Senna. E não falem mal do Ayrton Senna perto de mim, que você vai arrumar uma confusão. E obviamente que eu tô assistindo a série, não terminei ainda, tô lá, ele tá chegando, já ganhou o título e tal, ele tá buscando o bicampeonato ali. Não chegou na parte da morte da Adriane, que é a grande polêmica da série e tal. Rapidamente sobre essa questão da Adriane, eu comentei ontem na live aqui dos membros, eu não consigo entender qual é o ganho disso, porque assim, esse é um assunto morto, é um assunto que passou ali na época do velório, ficou batido porque na época a morte era muito mais importante do que quem estava ou não no velório, então uma coisa que ali teve um comentário, mas passou. E quando a família do Senna, se for verdade, né, toda essa notícia que estão dando aí de que a família do Senna, e é provável que seja, porque a gente tem no velório já essa demonstração, de que ela não quer que a Adriane seja tida como a primeira dama, né, entre aspas, essa não é uma escolha da família do Senna, mas mesmo que ela tenha motivo pra isso, vamos supor que a Adriane Galisteu botou uma faca no pescoço de um parente do Senna e eles, tudo bem, vamos supor. Quando ela nega que ela apareça o tanto que ela tem que aparecer, ou no momento, né, de destaque ali, como a mulher do Senna na época, a namorada dele na época, você gera de novo a discussão sobre esse assunto. Então, quem tá ganhando mídia com isso é a Adriane Galisteu. O Brasil inteiro tá, né, meio comovido, entre aspas, pra falar, porra, cara, é a mulher do cara ali na época e tal, por que ela, né, por que a família... A família deve ter até os motivos dela, tudo bem, mas é mais inteligente, na minha opinião, não gerar este assunto do que gerar. Tá todo mundo falando de Galisteu, família do Senna, quando simplesmente era pra aparecer a série e ninguém ia se importar da Galisteu tá ali ou não. Então, assim, estrategicamente eu acho um boicote, um veto tão burro, né, porque, enfim... mas, cara, sobre a série, eu fiz um texto hoje, tá lá no meu Instagram e tá lá no meu blog, ricaperrone.com.br, e eu não vou conseguir com texto nenhum, com vídeo, com palavras nenhuma, conseguir explicar o que significou, o que significa. A série em si é muito legal, muito emocionante, pra nós, né, que temos mais de 40 e poucos anos, é muito emocionante, é muito forte, e ela foca muito no Senna piloto. Então não espere assistir uma série onde você vai ver a vida do Ayrton Senna. Tem um trecho ali, tem um começo, um contexto ali, mas assim, é o Senna piloto, é o profissional Ayrton Senna. Eu gosto disso, tá? Por mais que a gente tenha curiosidade de ver aquilo que não passou na TV, eu gosto, porque não deveria importar para as pessoas quem as pessoas são, né? Quais são as decisões, quem que cerca, que é o pai, a mãe, a mulher, isso não deveria importar, né? A gente, infelizmente, dá um valor absurdo para isso, não só no Brasil, no mundo inteiro, né? A gente dá um valor do caralho pra vida pessoal, ficar discutindo, como se alguém tivesse acesso à vida pessoal de outro. Obviamente que ninguém tem, então é tudo uma suposição. Mas a série é muito legal, mostra o super-herói piloto que ele foi. E aí gera pra mim a coisa mais interessante, cara, que é assim, eu tenho várias pessoas abaixo de 35 anos perto de mim, assim, né? E eu vejo essas pessoas assistindo a série e elas têm uma reação que é muito impossível de você explicar pra pessoa. Ela tá vendo uma série de um piloto extraordinário. Então o que ela consegue ver ali é um Neymar, é um Messi, é um Cristiano Ronaldo, é um Michael Jordan, entendeu? Ela consegue ver uma referência esportiva, ela consegue ver um cara que, ó, assim, ó, dentro daquilo que eu vi, e o Jordan ela também ouviu falar, né, 30 e poucos anos, dentro daquilo que eu vi, com talvez o Kobe Bryant, né, enfim, os nomes de o Lewis Hamilton e tal, então, dentro do que eu vi, dentro da minha realidade virtual, internet, mundo, comunicação, etc., eu consigo entender que vocês estão falando de um grande piloto de Fórmula 1. E não é isso. Só que a gente não consegue mostrar para essas pessoas isso porque eles vivem num planeta que eles nunca tiveram a mesma vida que nós tivemos. Então, existe um gap de geração muito brutal entre a galera de 40 e poucos anos e a galera de 30. É muito grande esse gap, porque é o momento da explosão tecnológica, de uma série de questões que mudaram completamente o mundo. Então, cara, você pega uma pessoa de 30 anos de idade, ela já cresceu lidando com a internet, com essa porra toda. Então, pra ela, o mundo nunca foi restrito geograficamente. O nosso mundo, eu tenho 46 anos, ele foi restrito geograficamente durante o período. Meu convívio era com meus amigos da escola, minha família e meus vizinhos. Eu não tinha contato com as pessoas que moravam longe, em outro lugar. Esse intercâmbio que você consegue entender tranquilamente como é que funciona a Romênia, porque você tem 2 amigos brasileiros que moram na Romênia e eles vão te contar isso no WhatsApp todo dia. Não existia nada disso. Você ia fazer uma viagem, não queria 4 rodas na mão. Você tinha que ficar com o mapa aberto dentro do carro para chegar. Você tinha que acionar um agente de viagem para reservar um hotel, porque você não conseguiria... Cara, esquece. O planeta era completamente outro. Tem o seu lado negativo de todas as dificuldades que a gente tinha
E o lado positivo que o fator humano, os relacionamentos humanos eram muito mais reais. E aí entra uma questão que eu acho que nunca essa geração vai entender, que era o seguinte, a gente era muito limitado às opções que tinha de entretenimento. A gente não tinha tudo, né? Internet, Netflix, o caralho. Era televisão, Rede Globo, e era isso, irmão. Era o que a gente tinha. Então a gente curtia o mesmo jogo na rodada, todo mundo no domingo, o Brasil inteiro. A mesma corrida no domingo de manhã. A gente esperava o carnaval e via o mesmo desfile. A gente via o mesmo filme na segunda-feira à noite, o Brasil inteiro comentava o filme na terça-feira de manhã. A gente vivia um mundo muito manipulado e muito... como é que fala? Me fugiu a palavra agora. Muito monopolizado pela TV, principalmente pela TV Globo, que era a 01. Mas a gente vivia um mundo mais coletivo e humano. A gente tinha ali o mesmo senso do que estava acontecendo. Era muito parecido. Hoje, cara, eu não consigo dizer isso, porque o cara que é uma tribo do rock, sei lá, gay e que gosta de patins, esse cara talvez nunca vai ouvir falar de mim ou não vai saber do mundo que eu vivo, porque cada um vive numa tribo, cada um vive num mundo fechado dentro das coisas que você gosta, cada um vive dentro de uma bolha. Então não havia um senso coletivo, não há mais um senso coletivo como havia naquela época. E o Ayrton Senna, cara, ele não era uma questão do Senna ser piloto de Fórmula 1 e quem gostava de Fórmula 1 gostava do Senna. Não é isso. O Guga, por exemplo. O Guga nunca mudou as nossas vidas. O Guga foi um campeão de tênis que a gente ama. Mas ele não mudou as nossas vidas. O futebol não tem um jogador que mudou as nossas vidas. Tem um jogador que mudou a vida de muita gente, que é o Pelé. Tem um jogador que mexeu na vida de muita gente, que é o Garrincha. Tem o Zico com o Flamengo. Você tem vários grandes jogadores, mas coletivamente um que no momento específico tenha carregado sozinho nas costas e feito algo que mexeu com o nosso lado humano de ser brasileiro, com o nosso dia a dia, nunca calhou talvez um momento tão foda com a representatividade individual de alguém. Porque um time de futebol é um time coletivo. O Senna, cara, é um momento do Brasil muito ruim. É um momento muito, muito difícil do Brasil. Não que a gente esteja longe disso, a gente tem outros problemas. Mas aqueles problemas eram muito complicados. Então, assim, era um momento, eu vou me alongar no vídeo aqui para tentar contextualizar, era um momento que, do que eu me lembro, a minha família estava numa condição razoável, regular, eu nunca fui rico, eu nunca fui pobre, eu sempre tive uma condição de classe média. E naquele momento ali, cara, minha mãe ia no supermercado comigo, às vezes de manhã, porque de noite era outro preço. Então, tipo, a inflação ela aumentava durante o dia, não era uma coisa, tipo o Bitcoin, não era uma coisa assim que a inflação mudava de uma semana. O negócio custava R$ 8,90 de manhã, à noite custava R$ 9,50, e o seu salário não acompanhava. Então, cara, o brasileiro vendia o almoço para comprar janta, era um negócio desesperador. Tanto que o Plano Real surge mais ou menos ali, porque é um momento que fala, cara, ou a gente faz alguma coisa, o Brasil quebra, não tem o que fazer. Porque imagina, o preço subindo durante o dia, todo dia, e o seu salário não sobe igual. Era desesperador, o brasileiro vivia uma situação muito ruim. Você não podia fazer uma série de coisas que anos atrás você podia, porque o seu dinheiro desvalorizou. E no meio disso tudo, o futebol brasileiro não ganhava. Então a gente tinha um puta campeonato maneiro aqui no Brasil, a gente curtia pra caralho nossos times e tal, todo mundo via o mesmo jogo no domingo, mas a seleção brasileira não ganhava. Então, cara, era um momento em que o brasileiro não tinha nenhum motivo pra ser feliz. A gente não tinha nenhum motivo pra ser feliz, coletivamente. Talvez o Palmeirense tivesse, São Paulo não tivesse, mas o Brasil, o brasileiro de maneira geral, a gente não tinha perspectiva. Governo corrupto, uma zona, não mudou merda nenhuma, mas enfim, né, as perspectivas eram muito baixas. E a nossa geração, ela tinha uma coisa no domingo que era muito, não sei se tradicional o termo, mas talvez sim, era muito importante para nós. Domingo é o dia de você almoçar com a sua família. Isso não era uma coisa muito negociável. A pessoa que domingo, na hora do almoço, estava fazendo festa, estava na rua e tal, a gente até meio que, pô, mas domingo, essa hora, você não tá almoçando com a tua família? Domingo você passa com a sua família, você pode até sair, fazer coisas, mas você almoça com a sua família, ou na casa da avó, do avô, mas era, a família brasileira fazia isso. Domingo era o dia de se reunir. Porque durante a semana você trabalhava de segunda a sexta-feira, normalmente, no horário normal e tal, não tinha grandes entretenimentos, então durante a semana, Jornal Nacional, o pai vai tomar banho, vai dormir, a mãe normalmente cuidava de casa e da família, e ela ficava cuidando das coisas, fazia a janta, ia arrumar a louça, o caralho, o pai ia tomar banho e dormir pra acordar cedo no dia seguinte pra ir trabalhar. Isso era o padrão da maioria na época, né, no contexto da época. Cara, o Senna começou a ganhar e fazer o que ele fazia, levantar a bandeira do Brasil, ele gerou na gente uma sensação de que havia um brasileiro dando certo. Havia alguma coisa no Brasil que dava certo. E no meio disso tudo, tem a coisa pra mim mais importante que só se foi notar com a morte dele. O Senna conseguia fazer com que o nosso domingo de família tivesse um ritual. Ele criou uma rotina pro domingo do brasileiro. A gente acordava, era feliz, vibrava com ele, com o Brasil, todo mundo se abraçava, o pai aumentava a musiquinha na hora da última volta pro Galvão gritar, e é aí que o Galvão entra nas nossas vidas também.
E a gente se abraçava e comemorava, e 2 horas depois a gente ia à mesa, a família toda, pra fazer o almoço de domingo. E todo mundo estava feliz, sem nenhum motivo, porque se não tem o Ayrton Senna, o domingo provavelmente ia ser aquele pai na mesa falando, caralho, meu irmão, como é que eu vou fazer? A mãe, puta, eu vou no mercado de manhã, amanhã, porque senão vai aumentar, e corta daqui, corta dali, a gente, porra, um Brasil, situação caótica da porra e tal. Ia ser tenso, não ia ser tão gostoso. Esse cara, irmão, o fato dele fazer do jeito que ele fazia, o que ele fazia, ele nos dava o maior presente que algum super-herói podia dar. Porque, cara, super-herói tem superpoder, a Marvel já inventou um monte, mas ela nunca pensou num super-herói que pudesse dar alegria para as pessoas em família. Talvez isso não tenha preço. Eu tenho na minha memória, meu pai é vivo, graças a Deus, mas eu tenho na minha memória, sei lá, 1000 abraços com meu pai, mas assim, eu devo ter na minha memória 50 que são muito fortes. 49 estão ligados a esporte. 49 abraços que eu dei no meu pai muito fortes estão ligados ao futebol, ao Fórmula 1. E desses 49, eu vou guardar para a morte da mãe dele, da minha avó, desses 49, talvez o Senna seja responsável por metade. E amanhã meu pai vai embora. E aí eu vou guardar na minha memória os abraços que eu tenho com meu pai, criados pelo Senna. E eu não tô falando por mim. Eu tô falando por milhões de brasileiros. De pais e filhos. Mães e filhos. Avós, enfim. O Senna mexia na nossa casa. O Senna mexia na nossa estrutura familiar aos domingos. Ele melhorava o nosso dia de família, que era o domingo. Cara, num momento que a gente tá numa depressão coletiva, fudido pra caralho, todo mundo nervoso, em pânico, fudido, aparece um cara que por anos e anos nos dá o domingo, nos entrega um dia na semana pra falar, curte com a tua família. Nem tudo é ruim, faz uma festa aí, cara. Estoura a porra de uma brama gelada aí, faz a festa que a gente ganhou. Ó o Brasil aqui. Cara, vocês não têm noção, vocês mais novos não têm noção do que isso significa pra gente. Tomara que vocês não tenham, porque se vocês tiverem é porque piorou tudo de novo, nesse nível. A gente não tinha acesso às coisas, cara. A gente comprava um telefone por o preço de um carro. Era isso, o Brasil era assim. O mundo era diferente, mas o Brasil era ainda pior. O Brasil, além de ser a merda corrupta que ele ainda é hoje, ele era desplugado do planeta, assim. Tipo, a gente era meio que quase, sabe, assim, foda-se o Brasil. Pô, lançou o McDonald's nos Estados Unidos, depois de 15 anos a gente bota lá no Brasil. Lançou um filme nos Estados Unidos, pô, a gente esperava meses pra chegar no Brasil. A gente era totalmente sucateado. Então a gente já se sentia um lixo. De repente a gente vê um cara chegar no topo do mundo, num lugar que o mundo inteiro tá assistindo, mandar todo mundo pro caralho e resolver a parada e levantar a bandeira do Brasil. Era uma vingança, era uma sensação de esperança. E além disso, a sensação de prazer de ver o Brasil ganhar e ter uma alegria aos domingos de manhã. Então, cara, essa geração ela vai entender o Senna como um ídolo, como um ícone esportivo, como uma série do Netflix, como uma Casa de Papel, sei lá o que. Mas infelizmente ou felizmente, vocês não vão conseguir ter a dimensão de que essa série do Netflix, que pra vocês está mostrando a história de um piloto, ela tá mostrando pro pai de vocês, pro avô de vocês, uma memória do único super-herói que realmente existiu, que foi o Ayrton Senna. Porque o nosso super-herói ele não era da Marvel, ele não estava só na televisão. A gente ia em Interlagos e via ele todo ano. Ele fazia na nossa frente. O maior milagre, o maior superpoder dele, ele apresentou na nossa frente. Não foi na televisão. Foi em Interlagos. Então, assim, cara, é impossível pegar uma série e tentar desvincular e mostrar, falar, gente, olha, o que vocês estão vendo é isso. Vocês estão vendo a parte desportiva. A outra parte vocês não podem entender, porque é uma parte que vocês não... Esse mundo, graças a Deus, vocês não vivem. Vocês vivem um planeta super conectado, cheio de facilidades, você aperta o botão e faz as coisas e tal. O nosso não era assim. E pra nós, cara, se você for puxar na tua memória, se você filtrar na tua cabeça, você que tem mais de 40 anos, falar assim, porra, dos momentos que eu tenho em família, aos domingos, pode puxar aí 50 momentos que você tem na sua memória em família de domingo, com a sua família quando você era jovem. O Ayrton Senna está presente em mais da metade deles, porque era domingo de manhã. Isso aí, meu irmão, desculpa, mas não tem o menor preço, não tem a menor condição de se comparar nada. E aí eu vejo gente querendo relativizar, mas veja bem, mas ele isso, ele aquilo. Meu irmão, nós não estamos discutindo a qualidade do cara como piloto, nós não estamos discutindo a vida pessoal do cara, nós não estamos discutindo nada disso. O que a gente está discutindo é que calhou dele ser o cara na hora certa, no lugar certo, e que teve o comportamento certo que nós brasileiros precisávamos naquela época. É marketing? Eu não sei se é marketing, não me parece. Mas se foi, deu certo pra caralho. Porque ele era o afago que a gente tinha no domingo de falar, calma, cara, vai tudo melhorar. Tá aí, ó, comemora aí. Eram nossas 2 horinhas na semana, irmão. Tirando o nosso time, eram nossas 2 horinhas na semana que a gente tinha orgulho de ser brasileiro e a gente era feliz. E é muitas e muitas e muitas famílias no Brasil, eu garanto. Eles só eram felizes nessas 2 horas. Não tinha nenhuma outra hora pra ser feliz, porque faltava comida, irmão.
A situação era desesperadora. Quem era classe média foi ficando pobre, quem era rico foi ficando classe média. Era desesperador. E esse cara tava lá e ele era a nossa alegria. Cara, esse contexto, eu espero que vocês nunca tenham que passar, porque senão significa que o Brasil quebrou de vez. Mas era isso. A gente não tinha 1000 entretenimentos como vocês, a gente só tinha ele. E ele fazia parte da nossa família. Quando o Senna morreu, a gente perdeu um parente. A gente não perdeu um ídolo. A gente perdeu um cara que estava na nossa casa todo domingo. Ele era um parente. Ele fazia parte da nossa vida. Então, eu espero que a série mostre pra vocês o quanto ele era bom como piloto. Porque o quanto ele foi importante pra nós, cara, série nenhuma vai conseguir mostrar.